E aí, pessoal? Vocês estão bom? Tanto tempo, hein? Tem uns dias aí sem lançar vídeos diários. Cara, ficar doente é uma merda mesmo, né? A cabeça da gente fica ruim, tudo fica ruim, atrasa o serviço. E aí, perde uma semana doente, perde uma semana com serviço. E aí, tanto doente quanto no serviço, né? Minha cabeça tá tão ruim, cara, que eu tava nem conseguindo conversar direito, assim. Eu só queria ficar quieto. Aliás, eu ainda estou assim, né? Baita preguiça. Não sei nem se eu vou colocar esse vídeo no canal. Enfim. Bem-vindos aí ao canal Cachimbo Rapé e Ciência, o Pipes na Science. Hoje é dia 31 de outubro, na quinta-feira. E, de novo, vou faltar com a quinta das cordas com vocês. Por quê? A cabeça não tá boa pra ficar falando detalhe de coisa. Vou falar coisa errada. Cabelo. Eu tava aqui fumando, né, e pensando, né, porque hoje vai ter o Halloween, né, o doces ou travessuras, né, e aí eu fiquei pensando assim, né, a gente no Brasil sabe muito bem o que é Halloween, né. Ai, nós, a gente não sabe. Cara, você aí sabe, tá? Todo mundo sabe, porque é exatamente igual nos filmes. Exatamente igual. E isso faz a gente pensar algumas coisas, né? Como que o brasileiro já mora nos Estados Unidos e não percebeu isso, sabe? Quem me falou isso uma vez foi um americano. Cara, você come hambúrguer, você come batata frita, você só assiste filmes e séries americanas, você só ouve músicas americanas, você ouve uma outra música brasileira, aposto, a maioria das músicas que você ouve é de cantor gringo. Você consome videogames americanos, séries, filmes, livros. Né? Quantos livros de autor brasileiro você já comprou? Agora, quantas séries aí de Game of Thrones, não sei o que lá, de Trono, Eragon, Senhor dos Anéis, Sherlock, você já comprou? Né? A gente não consome cultura brasileira, cara. É, é, é paia isso, cara, assim, né? Você olha pro Saci, né? Hoje, o pessoal tá querendo colocar uns anos atrás, o dia do Saci, dia 31, né? Talvez as criancinhas pequenas hoje em dia olhem e falem, ah, legal, mas assim, as crianças de uns anos atrás, posso que eu falar, mano, Saci, o que você tá falando, velho? Sabe? E é interessante como a gente tem aí o folclore brasileiro, né? Teve aquela série da Netflix, né? O Mundo Invisível, sobre o folclore brasileiro. Foi cancelada porque o pessoal não gostou. Eu gostei. Tinha vários personagens interessantes num contexto. Enfim, contexto brasileiro. Quase 20 anos atrás eu escrevi um livro de contos. Eu publiquei. Eu falo livro porque eu escrevi vários contos de folclore brasileiro. Inclusive o livro chama-se Folclore Brasileiro. Se alguém tiver interesse por literatura, essas coisas, eu posso um dia fazer uns vídeos contando algum desses contos, né? Tem um conto do Saci com analogia política brasileira, tem um conto do Curupira, também analogia política brasileira. Yara, Matita Pereira, Perê, né? O termo correto é Matita Perê, mas o pessoal fala Matinta Pereira também. Enfim, Boitatá, várias histórias do lobisomem. A primeira delas, inclusive, foi do lobisomem, que eu escrevi. Um dia eu posso contar a história do motivo dessa história. Mas enfim, eu escrevi, eu comecei um blog, né, de literatura. Moleque, assim, tinha uns 17, 18 anos.
eu queria ser escritor e desenhista. E eu lembro que eu ficava assim, eu não conhecia quase nada, né? Eu queria ser escritor, mas eu não tinha lido quase nada de literatura brasileira. E eu comecei a escrever umas coisas, mas assim, os textos meus eram muito americanizados, né? Hoje em dia eu olho pra trás e falo, mano, isso aí era como se um americano escrevesse uma história brasileira, sabe? E aí eu fui ler autores brasileiros e tal, mas assim, não li nem 10%, né? Eu falo por mim, né? De autores brasileiros que eu deveria conhecer. Eu me sinto ignorante demais, demais, demais em literatura brasileira. Então assim, é complicado isso, né? Por que essas coisas não andam pra frente, né? Por que o Brasil não consegue criar uma cultura que a galera goste, né? Que a maior parte das pessoas goste, sabe? Assim, são materiais bons, a galera realmente se dedica, mas parece que não cai no gosto popular, né? Tanto a literatura atual, como a do passado, como música, artes, né? Tudo, cara, tudo que o Brasil produz culturalmente e, de certa forma, cientificamente também, não cai no gosto do brasileiro. É muito estranho isso, sabe? Como a gente, como brasileiro, a gente não reconhece essas coisas, a gente não cria lendas, a gente não cria mais folclores, né? Tudo que a gente tem no Brasil hoje em dia foi criado aí no século XIX, XVIII, sei lá, período colonial. Talvez a coisa mais recente que o Brasil criou de lendas aí é a história dos OVNIs em alguns lugares aí, tipo Varginha e tal. E aquela história daquela cidade, como é que chama? Aquela cidade no interior de São Paulo. Tem aquela lenda do Sete Além, né? O negócio do Sete Além, aquelas coisas ali. Depois aquela cidade, cara, para... Nome esquisito, aí na área metropolitana de São Paulo. Tem o Nevoeiro. Isso é uma cidade agora, completamente esqueci. Mas enfim, se você souber, comenta aí. Então você vê, o Brasil que tá cria pouca lenda, cara, cria pouca coisa, né? E aí você vê, por exemplo, o Halloween. Você vai estudar a história do Halloween. Literalmente veio com os irlandeses, né? E daí o pessoal americano achou massa e começou a fazer. O americano adora apoiar coisas, né? Por exemplo, onde eu morava, botaram um campo de futebol. De campo, né? Tamanho profissional. E você viu o pessoal fazendo time pra jogar, né? Primeiramente estrangeiros, né? Muito latino e asiático. Principalmente turco, pessoal do leste europeu ali, o pessoal gosta bastante de futebol, né? E europeus também, lógico, assim, do italiano, francês e tal. Mas com o tempo começou a entrar cada vez mais americanos pra jogar futebol ali, né? E um dia eu tava saindo de manhã, tava lá o pessoal do bairro, começou a fazer camiseta, uniformes, criaram os times, né, tal. Cara, foi assim, 6 meses o campo tava lá, pessoas que saíram do zero de futebol se tornaram fanáticas por futebol, sabe? Só pelo campo estar lá. E aí você via, cara, pessoas que assim estavam passando pra caminhar, porque esse campo ficava entre a entrada do condomínio que eu morava, a entrada da faculdade e o jardim botânico da cidade. Então muita gente vinha da cidade pra poder ir no jardim botânico, né, caminhar, andar de bike e tal. Aí o povo via um jogo de futebol, eles paravam, cara, assim, nem conhecia as pessoas, eles nem conheciam a regra do jogo. Sentava no chão e ficava torcendo, cara, sabe, torcendo. E aí, eu lembro que eu fui no mercado, né? Quando eu voltei, cara, tava lotado de gente assistindo os caras jogar futebol. E torcendo, comemorando, sabe? Eu, caraca, velho. Né? Então, assim, isso é muito da cultura, né? De outros países, como aqui, torcer pelas coisas. Por exemplo, você chega com uma ideia nova, a galera bota uma pilha, né? Eu tinha um amigo que morava em Wisconsin, né? Na cidade de Madison. Ele me disse que começaram lá um clube de cultura brasileira. E aí ele foi uma vez, assim, os gringos estavam querendo falar português, falando rolá, rolá, como está? Ele, não, isso aí é espanhol, tal, não sei o quê. Explicou pra eles, né, samba, samba. Cara, ele falou que depois de um tempo ele voltou lá, tava uma pá de gente falando português, assim, mal, mas falando português. Ele entrou, tava tocando Elis Regina lá, sabe assim, a galera fazendo pão de queijo, ele ficou assim, o que tá acontecendo aqui, sabe? E começou a frequentar esse lugar para conversar em português com as pessoas, para poder as pessoas praticarem, né? E aí tinha dia do forró, dia do axé,
Eu lembro que você falou pra mim que os caras tocaram El Chan lá, um negócio assim. E os gringos achando o máximo, fazendo uma farra. Então assim, eu aposto que se ele voltar lá agora, vai ter mais coisa ainda. Porque o pessoal põe pilha nas coisas, o pessoal ele empolga, ele apoia, né? Eles põem fé. E aí essa cultura reflete muito na literatura, no cinema, na criação de lendas. Né? Alguém vai lá e escreve um livro, alguma coisa, a galera tudo compra o livro, apoia, vira fã, põe energia, põe tempo para poder fazer a coisa crescer. Sai um filme novo, eles vão lá e assistem o filme. Né? Mesmo o filme sendo às vezes ruim, eles vão lá para poder, mesmo se o filme for ruim, para xingar o filme, mas vão. Torcem por tudo. O brasileiro não torce por nada, cara. O brasileiro é uma pessoa... Eu falo essas coisas, a galera fica brava comigo. Ah, você tá virando pagar pau de americano, cara. Não. Quando você começa a ver outras culturas e viajar, cara, você começa a ver algumas coisas do Brasil que você fala, mano, isso tá muito errado. E uma das coisas assim que eu falo que tá muito errado no Brasil não é o óbvio que as pessoas falam, crime, política, etc. Não é isso. O errado do Brasil é a falta de apoiar as coisas. O brasileiro gosta... Alguém fez um comentário aqui no canal, desculpa, eu não lembro agora, quando eu falei quando eu fiz o vídeo do Maguila semana passada, falou que o brasileiro é como se fosse um balde de cereja, em que quando um siri tenta sair do balde, o resto puxa ele pra baixo. Algo assim, não me lembro, desculpa aí. Eu li o comentário semana passada e lembrei agora. Cara, é mais ou menos isso mesmo, brasileiro... Então, enfim, a gente tem que mudar isso no Brasil, antes de mais nada. Antes de fazer um dia de saci, a gente tem que aprender a mudar essas coisas. E aí, cara, eu tenho, assim, vários pontos que eu discordo lá do Olavo de Carvalho, né? Inclusive, várias pessoas já me perguntaram no canal, você é fã do Olavo de Carvalho? Por quê? Porque eu moro nos Estados Unidos, pra eu falar asneira e eu fumo cachimbo? Não sou fã dele. E não gosto da mentalidade dele. Mas tem alguns amigos que gostam dele e em conversas um dia eu descobri uma coisa assim, depois eu fui pesquisar, que é uma verdade que ele falou. Que criança pequena, cara, na escola, não tem que ficar focando em aprender gramática, coisas assim, fórmula de matemática. Tem que ler livro, né? Porque as crianças têm que criar o imaginário, elas têm que ler mais literatura, porque a literatura incentiva o imaginário, e ao incentivar o imaginário, a pessoa se torna mais criativa para várias coisas, né? Eu talvez me tornei criativo cientificamente, ou até para fazer vídeos bestas como esse, porque eu lia bastante na adolescência. E eu odiava ler. Achava a literatura muito chato, ruim, doloroso, né? Até que eu li um livro, né? Eu tinha um professor muito bom na sexta série, sétima série, não lembro agora. Que ele deu pra gente ler o livro do Hobbit, né? Antes saiu os filmes, né? Muito antes saiu os filmes. E eu li o livro do Hobbit e fiquei fascinado por literatura, né? Ou seja, o que me trouxe pra literatura foi o Hobbit, foi um livro gringo, né? E aí, depois, mais pra frente, eu comecei a ler muito Machado de Assis, né? Eu adoro Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu adoro Quincas Borba. Não Casmurro nem tanto, mas aqueles contos tipo Alienista, essas coisas. Então, lendo essas coisas, eu me inspirei muito para começar a escrever, né? E depois eu parei de escrever, hoje eu até escrevo às vezes com tempo livre. Mas é um plano que eu tenho pra vida, e voltar a escrever. Se bem que com o chat GPT isso talvez desapareça, né? Vai ficar assunto para outro vídeo isso. Mas eu quero voltar ao seguinte. Se eu perguntar pra você agora, de onde veio o Saci? O que é o Saci? O que ele representa? Ninguém vai responder com certeza, eu tenho absoluta certeza que ninguém vai saber responder 100%. Ou se responder 100%, vai responder errado. Ele é indígena, ele é africano, ele é brasileiro, né? E aí fica mais confuso ainda. E o cachimbo dele? Que cachimbo que ele fuma? Né? Você pausar o vídeo agora e no Google pesquisar cachimbo do Saci. Você vai achar ele até fumando Schwarzwälder. Mas por incrível que pareça, a representação mais fiel de um cachimbo, que eu acho que seria mesmo um cachimbo do Saci, é a da série da Globo,
dos anos 2000, que ele fuma um pito de barro com piteira de bambu. Bambu ou é madeira? Não lembro agora. Mas é um pito de barro. Mas você vai ver foto, cara, com até cachimbo europeu, né? Ou seja, nós como brasileiros, quem fez os desenhos, as ilustrações, foi incapaz de entender qual que é o cachimbo brasileiro que aquela entidade estaria fumando, talvez. Porque não é claro. O ruído europeu, o ruído estrangeiro, ele afeta o brasileiro desde a época da colônia. Outros países, obviamente, sim. Só que o Brasil, cara, parece que ele gosta de ser sempre... Nunca tá no banco do motorista, tá no banco do passageiro, em termos de cultura. E as coisas que o Brasil produz ficam muito regionalizadas, ricas, e parece que elas só se tornam valorosas se alguém vier e falar, ó, isso aí é legal. Né? Tipo, carnaval, né? Cara, a pessoa fala assim, às vezes pra mim, o americano olha pro Brasil e só vê carnaval, é putaria, não sei o quê. Cara, o fascínio que eles têm pelo carnaval do Brasil é incrível. Eles acham uma festa assim maravilhosa, linda. Eles acham que o país inteiro para em harmonia. Todo mundo larga os problemas e vai pra rua dançar feliz. Essa é a visão que os caras têm do Brasil, sabe? Que não tem represália pelo seu corpo. Eu sou gordo, eu sou magro, mas eu vou mostrar o meu corpo, ninguém vai me julgar e tal. Olha o que os caras pensam, sabe? Eles acham o carnaval incrível, né? É o Madripoor que chama? Tem o carnaval da Louisiana, o Madripoor, que lá aparece muitos carnavais do Nordeste, assim, que é de marchinha, essas coisas. Então, assim, eles têm uma noção do que é o carnaval, tal, eles sabem. Enfim, tô querendo falar pra vocês. Música brasileira, cara, a bossa nova bombou porque os músicos da bossa nova vieram para os Estados Unidos. Se você pegar os álbuns do João Gilberto, os álbuns do Tom Jobim, que são os principais, até o Vinícius talvez, você vê que tem os selos das gravadoras americanas. E o Tom Jobim foi ainda mais intenso, ele escrevia as músicas dele, né, eram em inglês o título, tipo Wave, qual que é o outro que ele tinha lá? Stone Flower, né, o álbum, acho que é dele, Stone Flower. Então, assim, tem tudo em inglês, cara, assim, então, né, Lulu Santos, cara, ele é gigante no mundo, né, qualquer pessoa do mundo fala, Lulu Santos é um deus no Brasil. No Brasil a pessoa não tá nem aí pra ele. Outros caras, Jorge Ben, cara. Eu conheci um americano, cara, que ele tava assim um dia fritando ouvindo música, né? Até fiquei amigo dele na época, o Sam. E aí ele falou pra mim, cara, um dos solos de guitarra que eu mais gosto é Mistério do Planeta dos Novos Baianos. Aí eu, mano, tem solo de guitarra nessa música. Daí eu fui ouvir e falei, caraca, velho, nunca tinha reparado que tinha um solo de guitarra nessa música. E o cara é fascinado, cara. Aquele álbum do Jorge Ben, África. Jorge Ben África. Putz, o cara é louco naquele álbum, cara. E aquele álbum é foda, assim, né? Tim Maia, cara. Então, ou seja, Caetano Veloso tem um álbum em inglês, né? Meio inglês, meio português, que é o Transa. 75, não sei, 73. Então, assim, muitos grandes nomes da cultura brasileira, né? Só são reconhecidos porque deu respaldo gringo, entendeu? Agora o Wagner Moura virou um deus agora no Brasil, né? Antes era o Rodrigo Santoro, agora o Wagner Moura. Por quê? Porque ele fez filme gringo. Então, ele fez filme gringo, então agora ele é um grande ator? Saca? Mas ele já era famoso Tropa de Elite. Era, sim, claro. Mas agora ele é um deus, assim, tipo, absoluto no Brasil, né? Vamos ver se a Fernanda Montenegro... Como é que chama? Não é Fernanda Montenegro, cara, a filha dela. Fernanda Montenegro, né? Vocês estão da moça agora? Meu Deus. A filha da Fernanda Montenegro. Parece que vai ser indicada ao Oscar. E como Hollywood tá agora com essa pegada de dar Oscar pra filme estrangeiro, grandes chances do Brasil ganhar um Oscar dessa vez. Mas voltando pro assunto. Parece que o Brasil sempre foi assim, né? No banco do passageiro, né? Primeiro foi com Portugal, obviamente, que é a colonização. França, Inglaterra, Estados Unidos. Qual que vai ser o próximo agora? China? Mas Aí eu voltando na história, né? O teu amigo brasileiro contou pra mim que chegou pro americano e falou assim:
O americano perguntou, e aí, tá se adaptando aqui ó, aos Estados Unidos? É muito diferente a sua cultura, né? Ele é gaúcho. Aí ele, aqueles gaúchos, igual muitos gaúchos aqui do que vê o canal aqui, barbudo, tatuagem, Harley Davidson, né? Aí ele, cara, sinceramente eu tô me sentindo bem aqui, cara. Que não parece tão longe lá de. Não lembro que cidade que ele é, se ele é de Porto Alegre. Uma cidade grande, acho que é Porto Alegre. Ele, cara, dá. Dá. Tô gostando aqui, tá? Ele fala assim, né? Como todo gaúcho, obviamente, né? Assim, zoeira, desculpa gaúcho. Mas ele, cara, eu tô gostando, sim, porque... Pelotas, cidade de Pelotas. Porque não parece tão distante da minha realidade, assim. O americano falou, sério? Sério, assim, não vejo tanta diferença, assim, a questão de lei, umas comidas diferentes, mas... Não sei, cara, assim, eu não tô me sentindo em casa aqui. E o cara falou, é porque você já mora nos Estados Unidos e não sabia. E daí eu tava tendo uma conversa com um americano, ele falou mais ou menos a mesma coisa pra mim, né? Eu falei, cara, eu senti mais choque cultural quando eu saí de Goiás pra ir pra interior de São Paulo, fazer doutorado. Sim, choque cultural, não é choque cultural, era a primeira vez que saí de casa, assim, né? Pra ir pra uma... longe de casa, né? Por mais que minha família seja paulista, mas eu cresci em Goiás, né? E... Então foi estranho, assim, foi bem diferente ver as pessoas, né? Em Goiás você não conhece, você tem zero relação com a pessoa, você mal conhece a pessoa. Ela te chama pra ir na casa dela fazer um churrasco. Você vai trocar uma ideia com o cara fala, não, bora lá pra casa fazer um churrasco. O pessoal é muito tranquilo, não tem briga. Goiano não briga, Goiano resolve tudo na base do churrasco, da conversa, da amizade. Povo muito tranquilo mesmo. E aí esse pessoal, pelo menos na universidade que eu tava, era muito mais ríspido, assim, e tal. Aí eu fiquei, caraca, né, assim, diferente essas pessoas. E aqui, cara, tanto aqui quanto no México, eu me senti bem, porque os mexicanos é igualzinho goiano, cara. Mexicano, eles são folgados até. E os americanos, cara, são muito legais, assim. Muito legais mesmo, americano mesmo, assim. Não aquele americano de cidade grande, né? De Los Angeles. Americano interior é muito tranquilo, é muito... Oi, senhor, tudo bem? Como é que você tá? Lindo dia, leva biscoito à sua casa, sabe? Meu vizinho um dia veio aqui preocupado, perdi o telefone meu, que ele tem seu telefone pra gente poder conversar. Tá. A velha da vizinha que chamando a gente pra ir lá ver pôr do sol, chamou uma vez. Então assim, o pessoal é muito tranquilo, cara, eles são muito legais. Então assim, eu me senti agora aqui mais em casa do que quando eu fui pra São Paulo, cara, por que pareça. Mas é engraçado que hoje eu olho pra trás, qualquer cidade de São Paulo, eu me sinto em casa, entendeu? É estranho. Aí voltando à história, então, a gente vive como americano já, cara. O que isso reflete? Como a gente vê o tabaco brasileiro. Finalmente chegou no tabaco, né? A gente olha pro tabaco de corda, é igual o saci. Um negócio tosco, um negócio mal feito, um negócio que você não entende de onde veio, você não entende o porquê. Tu pode trocar o tabaco de corda crioulo por um Virgínia enrolado, vai ser a mesma coisa, tanto faz. Igual eles trocam o cachimbo do saci por qualquer cachimbo, até um church party. Tá nem aí, é brasileiro, isso aí é porqueira, né? Na cabeça das pessoas, né? Já o americano não, tem que seguir a tradição, né? A tradição do cachimbo, a tradição do rapé. Porque o rapé brasileiro não é rapé de verdade, só esse rapé aqui que é a tradição europeia. O autêntico inglês, o autêntico alemão. O cachimbo tem que ser dessa tal forma, tem que ser de Briar, Os caras me zoaram um dia num grupo porque eu falei Bruer, esse cachimbo aqui, né? Esse não é um outro. Que é como os franceses falam o Briar, né? Eles falam Bruyère. Né? Ou como o pessoal fala Briar em inglês, Briar. Tem que ser de Briar, tem que ser de Bruyère, porque senão o cachimbo não é bom. Não sei o que, tem que ser importado. Vamos comprar um cachimbo importado, porque os importados são melhores que os nacionais. Cara, Briar é uma planta do mato, tá ligado? Do Mediterrâneo. Os caras começaram a fazer cachimbo de Briar porque era barato. Simples assim. Entendeu? Não tem segredo. Mas o que acontece? Tudo, cara, se começa com hábitos, costumes, mas o respaldo da comunidade, que ao longo de pouco tempo se torna tradição.
Isso torna parte da cultura. E o Brasil fica toda hora construindo, destruindo, construindo, destruindo, construindo, destruindo. Nunca consegue criar alguma coisa, aparentemente. Até as coisas que ele criou, tipo Bossa Nova, por exemplo, a galera matou a Bossa Nova. MPB, o pessoal matou a MPB. Agora virou uma coisa meio underground, assim, né? Tipo de tomar um chopp à noite na sexta-feira, tá ligado? Não é uma coisa que você vai ouvir no dia a dia. A mídia não incentiva os músicos brasileiros, a mídia só incentiva aquelas porcaria que é lavagem de dinheiro, né? Aparentemente. Supostamente, né? Supostamente. Uns cantores que não sabem nem cantar, tudo remixado, mas aí do nada fica milionário, né? Ou esses, enfim, esses shows do interior da vida aí, de sertanejo e tal. Supostamente. Tô dizendo que é. Supostamente. Então, parece que a cultura brasileira vai cada vez mais sendo sufocada pelos próprios brasileiros. Então, desejo a vocês um ótimo dia do Saci e boas fumadas.